Já tá gravando. Tá vendo ali? Ó. Vou ficar de... Não vai ser polêmica, a gente combinou antes o que a gente ia perguntar. Eu vou repetir aquilo que eu perguntei para a Chapa 5 e vou fazer uma versão especial da questão da prestação de contas. Então, o que vocês acham dessa nossa proposta de se disponibilizar quase que em tempo real, tipo 24 horas, né? Toda notinha, recibo que não vale, que vale, ou seja, deixa isso para se avalizar, para se verificar depois, ser disponibilizado via internet, bem acessível a todo estudante, não lá no cantinho, analisa ali naquele canto com o Zat lá fumando e de repente criando briga contigo. Não, disponível na internet, totalmente transparente, e depois também faz o balanço direitinho, né? Dizendo, não, a gente excluiu a nota tal porque realmente foi uma bobagem que o fulano de tal fez e tal e tal e tal. E a outra questão é, o que vocês pensam dessa proposta que a gente lançou de se dar um espaço para o estudante participar de decisões do DCE via online, ou seja, coloca lá, olha, estamos discutindo tal coisa, manifeste sua posição aqui, para não ficar só aquela coisa do pessoal que vai no bendito SEB, ou que vai na bendita reunião da comissão não sei o quê, ou do grupo de trabalho, que é 5 pessoas, 2 pessoas aqui, 20 pessoas no SEB, ou seja, gatos pingados dentro da já extrema estratificação que é o movimento estudantil, que é o movimento estudantil tradicional da URGS, que é coisa para riponga, grosso modo, pessoas com baixo custo de oportunidade, que não tem mais o que fazer. Ou seja, quem quer acompanhar o DCE não tem 10 horas por dia para fazer isso. Tem, sei lá, 30 minutos, e aí tem que ter um meio fácil, como a internet. Vocês teriam disposição de fazer, de criar ou de ampliar esse tipo de participação eletrônica? Essa proposta eu fiz quando era advogado da gestão 2009-2010, ou seja, a gente não precisa fazer malditas reuniões de brainstorm que não chega a conclusão nenhuma, e sim reuniões onde todos possam participar e deliberar. Acho que agora eu sigo. 3 minutos. Bom, então, gente, eu queria agradecer novamente ao pessoal da Chapa 1 pelo todo o carinho que eles nos dão, né? Vocês conseguem ver que eles não pegam o microfone sem falar da gente. O pessoal da Chapa 4 também gosta bastante de falar da gente, a gente entende. Tivemos, de certa forma, um caminho comum. Para começar, eu não queria começar essa resposta sem esclarecer algumas coisas. Eu queria dizer que os motivos das rupturas que nós tivemos com o pessoal da Chapa 4 não foi totalmente pessoal, a não ser que para o pessoal se entenda as opiniões lamentáveis que alguns membros da Chapa 4 emitiram ao longo da sua trajetória aqui no movimento estudantil, coisas que são muito tristes para a vida acadêmica em geral, opiniões que foram preconceituosas e que nós jamais não temos a mínima intenção de sustentar. Porque sim, é verdade que em 2007 a Cláudia Thompson foi lá dizer que era contra as cotas, mas ela foi contra as cotas porque a reitoria estava fazendo tudo em cima da hora, chamando reunião só com os acertados, trancou a porta do consumo para a conselheira não poder falar, ela teve que entrar com uma liminar na justiça, foi um episódio lamentável e infelizmente isso atraiu o apoio de muitos setores que queriam desfilar o seu preconceito, certo? Eu queria dizer aqui que em nome da Chapa 2 nós repudiamos esse tipo de atitude, certo? O único presidente de IDA que é autodeclarado afrodescendente que está com a nossa chapa, eu sou filho de uma imigrante moçambicana, minha mãe nunca se declarou branca, então eu jamais sustentaria esse tipo de contradição, certo? Agora, nós tínhamos uma posição contra as cotas que era mais ou menos clara, não conseguimos sustentar devido ao processo de renovação da gestão, que acabou trazendo opiniões diferentes. Nós nos propomos a fazer isso, um fórum online, como o Regis acabou de sugerir, para deliberar sobre as cotas, porque a gente entende que os 32 membros da chapa não podem tomar essa decisão em nome dos 25 mil alunos. Se os alunos deliberarem, entenderem que querem que aprove, que expandam, a gente vai defender no conselho que quer que expandam como vontade dos estudantes. A questão que o Regis perguntou da prestação de contas online, bom, a gente fazia prestação de contas online. Inclusive, o escândalo do Todinho que foi falado, ele só existe porque a gente fez prestação de contas e botou na prestação de contas que a gente comprou 2 todinhos para voluntários que iam dobrar o guia do bicho para 5 mil bichos.
E aí o pessoal fez aquela bagunça, como se tivesse feito um trabalho investigativo, fez uma comissão, um tribunal de exceção, onde eles eram acusadores e juízes, né, com 20 militantes do PSOL e 20 do PSTU de cada lado, deliberaram que a gente era culpado, mandaram para uma juíza que nem aceitou, ela devolveu direto porque era motivação política e ficou por isso mesmo. Então eu queria dizer para vocês que levassem um pouquinho, levassem em consideração todas essas coisas que eu coloquei aqui, porque é uma piada que estão falando aqui que a nossa motivação é pessoal. Ela não é pessoal. A gente tem divergências sérias com o pessoal da Chapa 4. Muito obrigado. Segura pra mim, Rejane. Desculpa. Obrigado. Tá gravando. Cameraman. Bom, a questão foi pessoal porque havia objeção a pessoas, ou seja, quando se tentou um acordo. A questão foi pessoal porque quando se tentou fazer uma união das chapas, havia objeção da parte deles a algumas pessoas e havia objeção da nossa parte a algumas pessoas da chapa deles. Então eu reitero que a objeção foi pessoal, ainda que, talvez seja esse o argumento dele, que ele não expôs, essa objeção pessoal se baseia em fatos ou ações praticadas por certas pessoas. Talvez seja isso que ele tentou dizer e não disse. Com relação à prestação de contas da gestão 2009-2010, era difícil de fazer, né? Como fica bem evidenciado pelo fato de que na gestão seguinte não foi feito daquela maneira. Então, instantâneo, ainda que levasse um tempo e atrasasse, a gestão atual não fez nada parecido, assim, tão explicitamente feito. Então, eu reitero, não é difícil. É difícil. É difícil. Tem que ter um sistema de avisar um pouquinho antes. Agora a chapa 2 pergunta